para a gente começar. Qualquer colega que não conseguir assistir, vocês podem pedir, tá? Para assistir no nosso YouTube. Bom, vamos lá. Boa tarde, família Paiana de Brasília. E nós já vimos aqui que de vários lugares do Brasil, né? Temos aqui nossos amigos do Pará, temos também nossos amigos do Paraná, Roraima, que eu mandei o convite para os coordenadores, e aí quem pediu o link, né, eu já mandei. Então, nós temos aqui até toda uma equipe que está de coordenação, está aqui assistindo hoje. A gente fica super feliz com a participação da família Paiana de outros lugares do Brasil. Eu tenho certeza que as nossas convidadas também. Eu gostaria de fazer a abertura, né, do nosso APAI Conecta. Hoje, o nosso tema será a comunicação das emoções por meio da arte. E os nossos convidados, que gentilmente, né, aceitou o convite da equipe dos livros, a psicóloga Elisângela e a psicóloga Daniela Caniucci. Elas são psicólogas do Instituto Olhos da Alma Sã, de Goiânia. Muito obrigada pela presença de vocês. Daqui a pouco as meninas do Projeto dos Livros vão explicar, né? Vai falar mais um pouquinho das nossas convidadas. E eu gostaria de agradecer a presença da APAI, da Asa Norte, dos professores e instrutores e coordenadores lá do Centro Dia, das atividades acadêmicas, das oficinas. Também agradecer a presença da APAI da Ceilândia, com a nossa querida Kise, todos os professores e instrutores, também os nossos professores e instrutores da APAI do Guará, e também os nossos professores e instrutores da APAI de Sobradinho. Já está aqui, né, o nosso querido coordenador Marcelo, nosso apoio pedagógico, a Meire, e todos os nossos aprendizes que sempre estão aqui, né? Nossos personagens principais, abrilhantando o nosso evento. Vou cumprimentar todos em nome da Bruna. Bruna, boa tarde. Boa tarde. Vou cumprimentar você, tá? Uhum. Tá dando um abraço e você como se estivesse dando em todos os nossos aprendizes, tá bom? Obrigada. Com certeza, minha diva, sarada, vozinha graça, poderosa. Ui! E também eu gostaria de agradecer muito a presença dos nossos pais, né, dos nossos familiares, que sempre estão aqui nos apoiando em tudo. E nós somos uma família por isso, gente, porque nós trabalhamos sempre, unidos, sempre juntos, em prol do desenvolvimento dos nossos aprendizes. Então, agora eu gostaria de passar para a equipe dos livros, gostaria de passar para a nossa coordenadora, né, a Mônica. A Mônica e a Inã vão dar seguimento aí, apresentar as nossas convidadas. Eu estou muito feliz, já falei com elas, já tive reunião, né, com elas no meio da semana para alinharmos, e eu tenho certeza que vocês também vão amar o conteúdo que ela vai nos passar hoje. Que seria de nós nessa pandemia? Pode falar mais alto, por favor? Oi? Falar mais alto? O que seria de nós nessa pandemia se não fosse as artes, não é verdade? Então, com você, Mônica, obrigado pela presença. Continue com os microfones mutados, tá bom? E boa palestra para todos. Boa tarde a todos, bem-vindos ao nosso APAI Conecta, tá? Antes de apresentar as nossas convidadas, né, eu vou contar rapidinho como chegamos até elas. Aí eu tô lendo, porque senão eu vou gaguejar muito, tá? A Kise, né? De arte, né, que eles produzem, poderiam ser a pessoa que eu pensei em pedir apoio foi
que está aí, só que eu não consigo ver o Antônio, mas o Antônio eu vi que ele está aqui conosco, tá? E aí, que é um psicólogo junguiano, né? E o Antônio pediu um tempo para pensar. E de participação, de apresentação aqui hoje, prontamente, tá? Agora eu vou apresentar rapidinho também o currículo delas. Elisângela dos Santos Moraes é psicóloga clínica organizacional com mais de 15 anos de experiência em atendimento de adultos e idosos, pós-graduada em gestão de recursos humanos e em psicologia analítica e imaginário, especialista em saúde mental e psicologia analítica, curso de mitologia e psicologia, professora dos cursos de formação profissional do Instituto Olhos da Alma Sã, nos cursos da área de psicologia clínica, supervisora de estágio clínico do Instituto, coordenadora do grupo de apoio à saúde mental com enfoque em depressão, ansiedade e transtorno do pânico, autora do livro Como Demitir. A doutora Daniela Scandiucci de Freitas é bióloga e psicóloga clínica de abordagem analítica, com formação em psicologia clínica, psicossomática, saúde mental e psicopatologia. Atualmente trabalha na área clínica junto ao Instituto Olhos Alma Sã, em atendimento social e particular. Também é professora e supervisora neste instituto. E agora, então, com vocês, Elisângela e Daniela. Boa tarde a todos e todas. Eu não vi, a Elis está apresentando aí para a gente, né? E eu agradeço muito o convite de vocês, nós agradecemos, né? Também em nome do Instituto. E, Elis, você está aí? Eu não tô. Ah, tá. Tá, é que eu não te vi aí. Tá certo. É um prazer enorme estar aqui junto da Elisângela, querendo ou não, eu tenho aprendido muito com ela também, ela, o Antônio, principalmente, né? E a gente hoje vai falar um pouco sobre a comunicação das emoções por meio da arte, né, Elis? Sim, Dani, e é realmente, né, de fato, um prazer estar com a equipe da APAE, esse convite maravilhoso para a gente conhecer o trabalho deles. Pelo que a Mônica passou, a gente ficou muito encantada. E a gente veio para aprender com vocês e passar para vocês também um pouquinho daquilo que a gente aprendeu, né, nos nossos atendimentos, com os nossos pacientes, na faculdade, nos cursos e também na vida, né? Esse tema da arte é algo que chama muito a minha atenção e a atenção da Dani. A gente está fazendo um artigo sobre o assunto. E a gente tem aí o Antônio, que é nosso orientador, né? Nosso presente do céu aí para a gente dar esse tema tão gostoso e tão importante para o trabalho no geral com as pessoas, porque a arte realmente cura. Uhum. Isso. Dani, mas não dá para falar de cura sem falar de emoção, né, Dani? Sim. E aí, para falar de emoção, o que é emoção, né? A gente podia começar explicando um pouquinho, que a emoção, ela é uma reação imediata a um estímulo. Ela não envolve pensamento. Já o sentimento, ele envolve a percepção e a avaliação de algo. Posso contar a historinha para entender? Pode? Pode, Dani. Adoro historinhas. Tá bom. Então, o que é emoção? Gente, eu tenho pavor de baratas, né? E aí, quando eu morava sozinha, uma vez entrou uma voadora, ninguém merece uma voadora, né? Uma barata voadora em casa. O que eu fiz? Eu fiquei tão, assim, sem saber o que fazer, que eu corri para o quarto e tranquei a porta, né? O que foi isso? Como que eu agi? Eu agi de forma emocional, com medo, né, da barata ali. O que eu tive? Eu tive medo, terror, né? Que é mais nojo, repugnância, né? Quando eu dei
por conta, né? Gente, uma barata tão pequenininha, eu com medo de uma fresta da porta para ela passar por baixo. Aí sim, eu me dei conta que eu agi puramente sem pensar, né? A um estímulo que foi a barata. Deu para entender? E é muito importante a gente ter consciência do que são essas emoções que nos tomam no dia a dia. Quando a gente vai trabalhar com arte e quer ter uma pegada mais psicológica, geralmente a arte ela traz essa emoção, né? Ou através da pintura, ou da dança, ou de uma poesia, de um desenho. E é muito importante a gente linkar esse desenho a essa emoção. Então, sempre que a gente trabalha no consultório, a gente tenta fazer essa correlação. O que representa para aquela pessoa que desenhou, né, aquele vulcão, né, ou aquela tsunami, ou aquela maçã, porque existe por trás aí uma emoção que foi representada ali naquele papel. Então, a dica que a gente dá, né, para os professores é que sempre que venha trabalhar alguma coisa de arte, que tente fazer essa ligação. Porque vocês vão ver o quanto que isso é muito bom e promove o crescimento da pessoa, do indivíduo. Nós mesmos, quando a gente está ali, né? Olha, eu estou irritada, então eu não quero ir ali fazer aquela ligação para a operadora de telefonia, que eu sei que eu vou ficar mais irritada ainda. Às vezes, se eu vou fazer um desenho, ou se eu vou pintar, ou, né, ou vou ouvir uma canção, isso vai mexer com a minha emoção. Vai mexer com o meu, inclusive com o meu estado ali, que a gente chama estado de espírito. Então, daí a importância da gente saber que tipo de emoções que o ser humano tem. A Dani citou alguns, eu gosto muito dessa roda das emoções aqui, porque tem, né, a irritação, a ira, a angústia, a tristeza, a vigilância e por assim vai, né? Dani, você quer ler? Posso? O objeto da psicologia é qualquer ação humana proveniente de causas psicológicas. E aí sim, a gente pode já trazer o elo da psicologia com a arte, né? Que vem muito dessa coisa, desse interno, do nosso inconsciente. Quando a gente produz, quando a gente pinta, quando a gente dança, quando canta, quando faz vários tipos de expressão, a gente, de certa forma, está trazendo algum conteúdo interno para fora, né? Está externalizando isso. E aí a psicologia acaba colocando, né, seu dedinho em tudo que é ação humana, né? Em tudo que a gente toca tem um quê psicológico que a gente pode observar, tem um objetivo psicológico, ou tem uma emoção, ou tem um sentimento. Sim, a arte, ela... Comprometidos mesmo, né, Dani? Sim. Então, a arte, ao se manifestar, ela produz uma atividade psicológica, né? E vice-versa. Você vai pondo aquilo, externalizando aquilo. E é uma forma que muitas vezes a gente se comunica com o outro, né? Posso ler? Sim. Você quer ler? Pode ler, Dani. Vou ler, tá? Tá. A arte, dentro do processo psicoterapêutico, serve de ponte entre todos esses aspectos psíquicos apresentados. A consciência do analisando e o analista, desculpa. Este processo repousa no relacionamento entre duas pessoas, analista e analisando, ou aluno e professor.
propositalmente, eu e a Dani pegamos aqui o trabalho que é feito na Paz para colocar nos nossos slides, porque a gente quer trazer, né, isso que às vezes é tão mais complexo da psicologia para a realidade de vocês. Ou seja, dentro desse processo de criação que vocês fazem, onde, né, os aprendizes fazem um desenho sobre o capacitismo, né, ou lá no dia, né, de comemoração à síndrome de Down. Dentro desse processo, existe uma conexão entre o professor e o aprendiz, né? Vocês usam esse termo aprendiz. E dentro do consultório, entre o terapeuta e o paciente, o analisando e o analista. Ou seja, aquilo que as palavras não conseguem expressar, que elas não conseguem sair ali naquele momento, ela pode ser expressa através do desenho, da arte como um todo. Então, é muito importante esse trabalho de vocês, assim, é riquíssimo. Realmente, assim, quando eu vi os desenhos, eu fiquei encantada, porque a gente percebe que os aprendizes estão conseguindo se expressar também, né, Eu tenho aula através de dessa pintura arte. agora. Aula de pintura agora. Sim. Aula de pintura aí, que delícia! Sim. Muito bom. Sim. Quer comentar mais alguma coisa, Dani? Sim, lembrando que nesse encontro de qualquer técnica expressiva entre o professor e o aprendiz são encontro de almas, né? Trazendo para a psicologia analítica, Jung diz que quando a gente está, no caso, o psicólogo com o paciente, ali a gente fica despido de tudo, né? São encontro de almas. E olhando os desenhos, parece sim que os alunos eles conseguem ter essa conexão tão boa com o professor e se expressar, né? Livremente. É isso. E é bom, né, Dani, a gente se lembrar, assim, eu me lembro muito que o quanto eu ficava apaixonada por alguns dos meus professores, que eu conseguia ter esse encontro de almas com eles. E às vezes a gente vê no consultório jovens chegando e contam para os professores situações ou sentimentos ou reações, né, que teve diante de determinado fato. Conta para o professor, mas não conta para o pai, para a mãe, né, para o cuidador. Ou seja, isso traz, né, de forma bem assim da experiência, o quanto essa ligação é importante e o quão importante também essa pessoa, o professor, faz diferença na vida do indivíduo, do aprendiz, né, ou do paciente. Uhum. O processo criativo, a arte de criar, é uma necessidade da alma humana e está envolvida nos processos de cura. Von Franz, 2011. Eu não sei se o grupo já ouviu falar na Anis da Silveira. A Anis da Silveira foi uma psiquiatra, né, brasileira que fez um trabalho ímpar, né, no hospital psiquiátrico, onde o tratamento que na época era feito lobotomia, ela entra com a arte como forma de cura, ao invés de, né, cortar lá uma parte do cérebro da pessoa, ou então de fazer eletroconvulsoterapia, ela propôs uma nova atividade, ela criou uma oficina. E ela percebeu o quanto que essas atividades artísticas começou a curar esses pacientes, né, em estados gravíssimos, né, de psicose. Eles começaram a se organizar.
E quando eu falo, né, olha, antes de fazer alguma coisa, né, de ligar na telefonia, eu vou fazer um desenho, ou eu vou pintar, ou eu vou, né, cantar, eu vou entrar em contato com a arte, isso também é um processo de cura interna. Sim, porque muitas vezes as palavras, elas não podem não ser suficientes ou podem não saber expressar, né? E muitas vezes quando você coloca no papel, coloca sei lá, na argila, ou solta a dança, né, no corpo, expressa pelo corpo, às vezes sai muito melhor do que as palavras, né? Mais explicado do que as palavras, né? Sim. E é interessante, né, Dani, que nesse processo de cura, quando você pega, por exemplo, vários desenhos de uma pessoa, quem trabalha aí diretamente com a oficina de desenho ou de pintura, e se você vai colocando eles em uma data cronológica, você vai conseguir perceber que existem momentos quando a pessoa está mais agitada, quando ela está mais nervosa, que ela está mais depressiva, que o traçado dela muda, né? Que o conteúdo dos desenhos, às vezes, dela muda, a organização, as cores. Então, através do desenho, a gente consegue ter acesso a essas informações que muitas vezes o indivíduo tem dificuldade de trazer na própria fala. E é claro que o ser humano ele sempre teve essa necessidade de criar. Então, seja hoje, né, do ponto de vista aí, muito do nosso giz, da nossa tinta, mas também tem hoje toda a tecnologia que tem um processo também criativo. A gente na psicologia usa bem mais essa linha do giz, do lápis, que é para trazer a pessoa mais para esse lado afetivo do que o racional lá do computador e tecnológico. Eu lembrei de uma charge, que droga, esqueci. Agora que me veio à mente essa charge, eu tenho ela no computador em algum lugar, mas é um bonequinho, né, que tá todo tenso, assim, todo tenso, né, todo vermelhinho, mostrando um pouco de tensão, né, aí ele senta e vai pintar, e aí vai saindo toda a tensão no desenho, sabe, ele vai ficando já todo coloridinho, bonitinho, assim, mas vai saindo tudo no papel. É muito legal, devia ter feito, né, já foi. Não vai faltar oportunidade. Não. Esse é outro, né? O processo de cura através da arte possibilita a pessoa transcender sua limitação, transformando sua identidade, facilitando com que o indivíduo consiga fazer sua jornada em direção à totalidade. Essa parte me lembra muito um artigo que a gente pôs no trabalho, né, que ele fala sobre Frida Kahlo, que foi através da arte, eu não sei se vocês conhecem um pouquinho da história dela, né, mas para quem não conhece, eu vou falar bem resumido. Ela foi uma pintora mexicana. Na adolescência, final da adolescência, ela teve um acidente de trânsito e que deixou sequelas, né? Ela sentia muitas dores por causa desse acidente. Ela melhorou bastante, conseguia andar, mas isso trazia muitas dores pelo corpo, né? E a pintura foi uma forma dela lidar e ressignificar as dores que ela sentia, que era bem intensa. Inclusive, seria para quem tiver interesse, né, dar uma olhada nas obras dela, é muito intensa, é muito marcante e são obras que você consegue sentir o que ela queria passar, né? E foi através disso que ela conseguiu ressignificar a vida dela, né? E eu acho importante Quer completar alguma coisa? aqui, Dani, eu acho interessante a gente lembrar o que é essa cura, né?
Nós vamos curar as pessoas de quê? Nós vamos curar as pessoas com a arte, né? Que é a questão da raiva, a questão da mágoa, né? Aquelas emoções e os sentimentos que nos deixam tristes, nos deixam chateados, né? Que nos traz sofrimento. Então, por isso que é a cura da alma. E quando a Dani cita a Frida, né, com todo o seu processo de dor, ou seja, ela pôde dar uma forma àquela dor física que ela estava sentindo e, consequentemente, ela teve uma melhora aí também do ponto de vista emocional e psicológico. Essa questão da arte, quando a gente fala do processo transformando a identidade do indivíduo, veja bem, nós vivemos num mundo capitalista, onde todo mundo tem que fazer alguma coisa, onde todo mundo tem que produzir, e que se a gente, né, se sente bem fazendo essa produção, isso é maravilhoso para a nossa autoestima. Então, quando você pega uma produção artística de uma oficina, talvez ali para quem não tenha a sensibilidade, vai achar que é só um desenho, né, de alguma coisa que era protocolo, que fazia parte da grade escolar. Mas na psicologia, aquela criação ajuda o indivíduo a perceber quem ele é, porque ele vai desenvolvendo um traçado que é só dele, ele tem um padrão, né, de desenho que o marca, que o caracteriza, ele tem um padrão de cor que ele vai escolher. Eu conheço, por exemplo, pessoas que desenham no consultório e que só usa uma cor de giz. E assim, durante 8 meses, ela tem lá 36 cores para escolher, mas ela escolhe só uma outra cor. Essa é uma característica dessa pessoa. E quando eu melhoro a minha identidade, né, que eu sei que eu sou Elisângela, que eu gosto de desenhar lacinhos, que eu adoro fazer carinhas sorridentes nos meus desenhos, ou que eu gosto mais da argila do que da tinta, tudo isso faz parte da minha identidade. A partir do momento que eu tenho uma consciência melhor dessa identidade, eu também me torno um indivíduo onde eu vou me adaptar um pouco melhor à sociedade e eu vou me sentir eu mesma. Porque se todo mundo pinta colorido, por que é que eu não posso pintar só no preto? Por que eu não posso usar só o giz preto? Então, quando a oficina ela possibilita que o indivíduo use, né, todos aqueles materiais e ele escolha aquilo é a identidade dele, vai trabalhar a identidade. E é algo que é de extrema importância para todos nós, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Na psicologia junguiana, considera-se que a energia psíquica ela é transformada em imagem, independentemente de ter sido coletada através das fantasias ou dos delírios. Daí sua grande importância para o tratamento analítico. Ou seja, é como se fosse um autorretrato do inconsciente do paciente, né? Que ele está externalizando, ele está pondo ali, está trazendo para o consciente. E muitas vezes deixar que a própria pessoa que desenhou, que está se expressando, ela tente verbalizar o que ela se expressar verbalmente, né, daquilo que ela produziu. Porque uma coisa é o que a gente vê, o que a gente acha de significado. Outra coisa também é ele explicar para a gente.
o que tem ali, né? E tem muito isso, né, Dani? As pessoas acham assim que o psicólogo ele vai olhar um desenho e vai traçar o perfil do indivíduo e vai falar o que ele tem. Nessa linha de trabalho que a Dani, né, comentou, que a gente atua, que é da psicologia junguiana, nós não analisamos o desenho. Nós pedimos para que o paciente expresse verbalmente o que significa aquele desenho para ele, né? O que é que significa esse sol para essa pessoa que desenhou? O que significa esse carrinho? O que significa essa luva? E como ele se sente diante dessa criação dele? Né? Como que foi para ele fazer esse desenho? Como foi para ele pintar, né? Ou quando você oferece um recurso diferente, né? Por exemplo, você vai lá e põe aquarela. Então, como que é para ele ter tocado na aquarela naquele momento daquela oficina? E aí não importa de onde venha essa imagem, né? Se é da nossa fantasia, se é dos nossos delírios, se é do nosso pensamento, ou se é uma imagem que eu vi na televisão, né? Hoje todo mundo aí com essa coisa de tecnologia, a gente tem acesso a, né, milhões de imagens. O que importa é por que eu escolhi essa imagem? O que ela significa para mim? A palavra, ela não é a única forma de entrar em contato com o mundo psíquico da pessoa. Ou seja, vocês já passaram para a gente os desenhos, né, do pessoal, e tem outras formas também, a dança, a música, sei lá, mexer com a argila, né? E aí, tem uma companhia de dança que eu acho muito legal, né, da Débora Coker, e a Débora, ela fala assim, que a dança, ela tem um poder expressivo de comunicação, de tirar o que está escondido e incompreendido, e expressar através dos movimentos. E aí, pegando as palavras da Débora, acho que a gente pode até estender para outras formas, né? Quando mexe em argila, quando faz o desenho, quando até mesmo artesanato, né? Trazer isso tudo é da pessoa, é uma forma que ela está pondo para fora um conteúdo interno dela, né? E muitas pessoas, né, Dani, têm essa dificuldade de falar de si mesma, tem dificuldade de expressar essas emoções, né? Tem dificuldade, porque a sociedade, ela não nos estimula, né? A gente não pode chorar, né? Não. A gente não pode sentir raiva, senão a gente vai, né, queimar no fogo do inferno. Né? Então, socialmente, tem várias coisas que a gente não pode sentir inveja, né? O que mais que a gente não pode sentir? Tem várias coisas que a sociedade não aceita que as pessoas sintam. Só que a gente não controla a emoção, a gente não controla o sentimento. Então, eu posso sentir raiva? Pode. Isso é da natureza humana. Agora, o que eu vou fazer com essa raiva que é também da natureza humana, já que a gente, né, se diz tão evoluída, o que eu vou fazer com ela é que vai fazer a diferença. Eu posso pegar essa raiva e expressar através da arte. Posso fazer, né, uma poesia. Eu posso fazer, né, uma pintura. Ou então descarregar toda essa raiva, né, num pacotinho de argila. E olha, gente, vou falar para vocês, é uma delícia, viu? Sim, é muito bom, vale a pena. E eu lembrei, Alice, que eu tive uma paciente que ela tinha muita dificuldade de
falar verbalmente, né, ou de escrever também. E ela gostava muito de fazer artesanato, por isso que eu comentei, então traz o que você... Ela fazia bonequinhos lindos, maravilhosos, e a gente começou a trabalhar em cima desses bonequinhos que ela fazia. Então, tá vendo a diversidade, como é rico, né? É muito rico. Agora, para a gente saber o que nos acalma, né, Dani, a gente precisa experimentar. Né? Nos abrir para as novas possibilidades, né? Entrar em contato com esse material, ou seja, quando eu vou usar uma guache, né? Eu nem tenho pincel mais no consultório, que eu peço todo mundo para pintar com o dedo mesmo. Eu quero que a pessoa sinta a tinta, né? Que ela sinta a argila, que ela toque a massinha de modelar. Ou seja, eu preciso me permitir entrar em contato com esse material para que eu saiba se de fato eu gosto ou não. Sim, e é uma forma que a gente até volta um pouquinho no tempo, volta a ser criança e se permite fazer certas coisas, sentar no chão e tocar, né? Pegar nas coisas. Exatamente. Então, tá. No processo terapêutico, é importante o registro do conteúdo psíquico, pois a convivência ativa com as fantasias que afloram possibilita o processo de cura e equilibra a condição psíquica. Aqui eu lembrei muito, nessa frase, eu lembrei muito, uma vez, uma fala de uma colega, ela trabalha no hospital, né? E ela comentando, numa clínica psiquiátrica, e ela comentando que tinha um paciente que começou a fazer desenho, tinha muita dificuldade de se expressar verbalmente, começou desenhando, e muitas vezes o desenho, assim, não dava para entender muito bem, era meio jogado. E com o passar do tempo, ela foi conseguindo colocar, organizar de forma que a gente entendesse, né? Porque para ela os desenhos estavam ali organizados. A gente que às vezes não compreende, né? Sou eu. O outro. Oi? Então. Sou eu, ela, o aprendiz da PAI, dos livros. Ah, tá. Tudo bom? Tá tudo. Então, tá bom. Então, aí, voltando lá para o relato da colega, né? A paciente, ela foi refazendo alguns desenhos e colocou até em ordem cronológica. E aí ele já levantou esse ponto em alguns slides ali atrás, que eu não vou lembrar qual, que sim, que vai organizando o inconsciente e a consciência do paciente, né? Os desenhos, de forma que essa paciente, ela conseguiu, inclusive, contar a história dela, depois verbalmente, não só. Primeiro ela pôs tudo em desenho, arrumou toda a psique dela no desenho, para depois conseguir transmitir verbalmente. Olha só, que legal isso, né? Sim, Dani, porque aí a arte entrou no processo de cura para possibilitar, né, essa reorganização psíquica. E por isso é tão importante esse registro. Tem o exemplo que eu citei anteriormente, Dani, né? Sinto inveja, né? Isso não é muito socialmente aceito. Aí eu vou lá e começo a desenhar, dar uma forma, né, para esse sentimento aí da inveja, para esse desejo de ter o que é do outro. E, na verdade, eu acabo me dando conta de que isso é uma coisa, uma condição minha interna, que estava muito no inconsciente e que eu trago para o consciente quando eu me expresso através da arte. Ou seja, aquilo que estava, né, para quem não, só para quem ainda não domina, né, esse conceito de consciência e de inconsciente, inconsciente é tudo aquilo que eu não tenho consciência. Então, é algo que para mim é desconhecido. E aí, quando vem para a consciência, eu falo, nossa, é isso, é por isso que eu tenho inveja da fulana,
É porque, na verdade, eu é que não estou me movimentando, eu que não estou, né, indo atrás, eu que não estou fazendo por onde ter aquilo que eu desejo, ou porque eu não estou me aceitando na forma que de fato eu sou. Então, esse processo da arte, ele possibilita que eu entre em contato com conteúdos que eu preciso curar dentro de mim. Ao solicitar que um paciente realize um desenho, escultura ou pintura, percebe-se que existem aqueles que têm os olhos somente para o mundo externo e esperam do desenho ou pintura cópias mais ou menos aproximadas de seres e de coisas da natureza externa. Outros aceitam a existência de uma realidade interna que pode até ser muito mais vasta que a natureza externa, realidade que tão somente pode ser apreendida e comunicada por meio da linguagem visual. E é interessante, quando a gente olha alguma coisa que a gente não entende, a gente tende a achar feio, né? Quando a gente não entende. E às vezes é olhar com outros olhos, né? Porque tudo tem um significado, e por que não? Só porque é diferente não é feio. E é isso que às vezes as pessoas, nesse mundo tão capitalista, né? Que a gente tem que ter um padrão de coisas, o que é diferente não é feio, é apenas diferente, é desconhecido a mim, né? Entender isso, entender o que está sendo expresso ali. E às vezes, quando a gente usa esse termo arte, Dani, eu vejo que pode até ser, para quem não, né, não domina o assunto, acreditar que a arte é só aquilo que está lá no museu, é só aquilo que está nas galerias de arte, né, ou nos sarais aí de poesia, né, ou na mídia, né, com as canções que estão em alta. Quando eu penso em arte somente desse ponto de vista, ou seja, do mundo externo, daquilo que está na moda, daquilo que é socialmente, né, dito como belo, como profundo, eu não vou ter a sensibilidade para perceber que a arte ela expressa algo que é interno de quem criou. E muitas vezes também de quem viu aquilo, né? De quem leu, de quem observou. Então, a arte, a gente precisa de uma sensibilidade muito grande para a gente perceber nessas atividades, né, que a PAI faz, que existe algo muito maior, que não é só aquilo que está sendo visto, e aos meus olhos é um desenho simples, mas para quem desenhou, expressa algo interno muito grande, né? Expressa uma emoção, expressa um sentimento, né? Um sentimento de pertencimento, um sentimento ali muito profundo e que a gente precisa trabalhar bastante, né? O nosso lado, né, crítico, e entender que não é só aquilo que é o externo, que é muito comum, né, para todos, mas o que aquele indivíduo quer expressar ao desenhar aquele sol? Uhum. O que ele quer expressar quando ele faz um desenho de uma cadeira de roda? Ele está falando de algo interno dele, ele está contando a história dele. Ou que ele vive, ou que ele convive com pessoas que profundo. Uhum. É o olhar. Mais alguma coisa? É um olhar, não um olhar clínico, muitas vezes, a gente se abstém desse olhar clínico estético e deixa a pessoa falar,
né? Para entender aquilo, e não olhar com os nossos olhos, mas olhar com os olhos do outro, né? Compreender né, com o afeto do outro, com o sentimento do outro. Muito bem, é isso mesmo. Esse é o mesmo? Ah, tá. O acesso aos sentimentos, emoções e fantasias é parte fundamental no tratamento de base analítica. Ou seja, quando a gente fala de afeto, a gente está falando muitas vezes de conteúdo inconsciente. E quando a gente trabalha com arte, traz à tona tudo isso, mexe com as camadas mais profundas do inconsciente, né? E visualizar isso, muitas vezes, colocar no papel, ou sei lá, na argila, ou o que quer que seja, muitas vezes ressignifica isso, né? Olha com outros olhos. E aí eu acho muito, muito legal. A Elis, ela e a Carol, elas dão um curso, né, sobre técnicas expressivas. E é muito legal que elas falam sobre várias técnicas, e é interessante a reação das pessoas quando elas ressignificam alguma dor, né? Muitas vezes chora ali no momento, ou sai de alguma forma, ou fica pasmo, né? Mas consegue trabalhar isso e, de certa forma, digamos, curar, ressignificar, né, Elis? O trabalho de vocês é lindo. Sim, aí a gente precisa dar valor, né, Dani, nesse momento desse trabalho, a essas emoções, a essas fantasias, né, a esses sentimentos. E é isso que a gente tenta também fazer no consultório, para que a pessoa consiga integrar o corpo que está ali sentindo, né? Eu sinto quando eu estou ansioso, meu coração ele fica acelerado. Então, quer dizer, meu corpo está me dizendo alguma coisa. A minha respiração também fica, né, mais pesada. Eu sinto vontade de chorar, ou seja, eu tenho uma emoção aí por trás de um sentimento que quer vir à tona. Então, quando eu integro isso, a gente fala de corpo, né? De corpo e da alma, quando eu faço essa integração, o indivíduo se torna, é como se ele alcançasse a totalidade dele. Eu preciso trazer tudo isso e dizer, olha, é normal você se sentir, né, ansioso diante dessa circunstância. É normal essa fantasia, né, que você tem te trazer junto esse sentimento a essa emoção. E eu acredito muito que esse trabalho que a equipe da APAI faz consegue acessar isso nos seus aprendizes. Né? Se não tem isso de forma tão clara, verbalizada, mas internamente a gente sabe, através da ciência, que acontece. Sim, é uma forma deles serem escutados, porque às vezes é tão, assim, muitas vezes as pessoas não querem ver, não querem dar atenção, e através dessa forma de comunicação, eles são escutados, eles são vistos, né? Exatamente. Né? É a forma de se colocar no mundo. Pertencer. Sentimento de pertencimento. Sim. Na prática clínica, é possível o analista observar a evolução do paciente através das suas produções de imagens simbólicas feitas através da arte. Aí, lembra, ele já tocou nesse assunto e alguns slides atrás, e alguns slides mais recentes, eu comentei da colega, né, da paciente, que foi pondo no papel toda a história dela, até conseguir pôr de forma cronológica e depois externalizar. Por quê? A criatividade, ela é essencial para o amadurecimento psíquico. Então, a gente vai vendo que vai tendo
um avanço, vai tendo mudanças da pessoa, conforme ela vai se expressando, né? E não necessariamente verbalmente, através da música, né? Mas também do papel, dos movimentos, né? Sim. E aí, Dani, assim, essa moça que eu comentei, né, que faz todos os desenhos dela, toda semana era em preto, né? Só usava o giz pastel preto. Na semana passada ela usou o colorido. Ou seja, né, ela conseguiu colocar a emoção ali, ela conseguiu mudar alguma coisa dentro dela sem ser pressionada, porque nós não estamos ali para julgar o que a pessoa vai usar ou não vai. E eu fiquei muito feliz com a produção dela, porque foi muito simbólico, né? Tantas escolhas que ela faz, quantas imagens que ela colocou no desenho. Jung, ele entende a imagem como sendo uma representação imediata resultante da linguagem poética, ou seja, é uma imagem da fantasia que se liga de forma indireta, trazendo a compreensão do objeto externo. Então, muitas vezes é simbólico, através de símbolos, né? E o que significa aquilo, né, para o outro? É simbólico ou é apenas um signo, né? Porque muitas vezes para mim pode não ter nada a ver, se não tem nenhum significado, mas para ele tem um significado, ele está se comunicando através do que tem significado para ele, do símbolo dele, né? E aí, lembrando, pode falar, Elis. Se a gente pegar essa imagem, Dani, que está aí, né, dessa menininha sorrindo nesse slide, eu acho que representa muito isso para você, que você está falando de signo e de símbolo, né? Porque lembra um emoji, que é um signo, né? Ou seja, é uma carinha feliz, mas que não necessariamente a pessoa pode estar feliz. A gente precisa entender, né? Às vezes ela quer ficar daquele jeito, né? Ela ainda não está. E aí, isso me lembra outro caso de um colega sobre o que é o significado para o outro, né? O colega estava comentando sobre um paciente que comentou de um sonho, né? E aí eu não vou lembrar o roteiro do sonho, mas era assim, para ele, eu vou dar um exemplo meio pífio aqui, mas por exemplo, o paciente tinha sonhado com uma porta para gente, passagem, coisa assim, né? Só que ele foi tirando do paciente o que significava aquilo, aquele sonho para ele. E é isso que a gente faz, o que significa a imagem, aquela escultura, o que significa para o outro. Por quê? Voltando para o colega contando do paciente dele, o paciente foi interpretando e ele viu que aquilo significava uma porta para lembrar o aniversário de alguém que ele gostava. Então, é a interpretação do outro, não a nossa. Percebe? É um exemplo, talvez até banal, mas que acho que deu para entender que a interpretação não é nossa, é do outro, né? De quem faz, do desenhista, do artista, né? Sim. E aí, Dani, dentro dessa associação que o outro faz, né, com determinado tema, como você trouxe, e como também os professores trouxeram, né, ali nos temas, ali né, lá no Dia do Trabalho, no Dia da Mulher, que são temas que geralmente são trabalhados. A Von Franz comenta que fazer essas associações, ou seja, das emoções, dos sentimentos, com esse tema, traz
né, conteúdos do inconsciente para o consciente. E não raras vezes vem à tona uma emoção ou uma lembrança desse motivo. Eu lembro que teve um desenho que a Mônica me enviou, que era um martelo, né? E um homem, parece que era do Dia do Trabalho. E aí eu fiquei pensando aqui, né, nessa hora, quem é que será que trabalha com martelo que fez com que esse aprendiz se lembrasse dessa profissão? Então, olha só o quanto é profundo. Eu pego lá um tema do Dia do Trabalho, faço um desenho sobre ele, mas ele traz à tona uma lembrança de algo que pode ser boa ou que pode ser ruim, mas é que ela veio para ser verbalizada, para ser, né, ali comunicada. O inconsciente ele precisa surgir no mundo consciente para que haja harmonia interior. Ou seja, é ele conseguir ver o que está, entender, compreender o que está acontecendo com ele. Que muitas vezes age assim, agir só por impulso. Por quê? Vamos pôr no papel, vamos transformar isso, porque entender, visualizar, e aí sim, às vezes visualizando alguma coisa, você consegue compreender melhor, né, o objeto, ou o sentimento, quando você põe para fora, né? E aí a gente volta lá de novo na integração, né? Do corpo, da mente, do consciente, do inconsciente, para que a gente se sinta, né, integrado, se sinta na nossa totalidade. Uhum. Isso mesmo. Na teoria e clínica junguiana, o processo criativo é essencial para o amadurecimento psíquico, porque justamente a arte, né, essas técnicas expressivas, ela vai movimentar as camadas mais profundas do inconsciente, tornando acessível ao consciente, né? E tem Desculpa, Alicia, quer falar alguma coisa? Não, pode ir. Não, posso? Ah, tá. Então, há um consenso entre os pesquisadores de que a arte é uma conduta para compreender a vida e o mundo, expressando-se sobre eles, né? E aí, é interessante que tem uma fala que diz que o artista é o intérprete do espírito da época, expondo seus valores e fantasias, né? E querendo ou não, a gente faz isso, né? Nós somos artistas, de certa forma, não? Sim, e aí quando a gente fala que quando a pessoa está se expressando através da arte, ela está falando dela mesma, tem esse desenho aqui, né, que é o Guilherme usando bengala. Ali é como essa pessoa que desenhou vê o Guilherme, e não de fato como ele está ou como ele é, mas é a percepção de quem desenhou. E isso é do indivíduo. Então, a arte é uma conduta de fato para compreender, né, como que a pessoa se expressa, como que ela percebe ela mesma, como ela percebe o mundo. Uhum. Então, É isso. Isso é o que a gente trouxe para vocês. Espero que tenham gostado. E Eu aí, gostei muito. Até que meu bom, desenho. Obrigada. Eu não sei se a Obrigada. separou aí algumas perguntas, se tem alguma coisa. Sim, Ainan, cadê a Ainan? A Ainan que está responsável. Olá, pessoal. Boa tarde. Olá. Oi, Ina, minha diva, me copia. Boa tarde, alunos familiares. Boa tarde, Bruna, boa tarde, Rafaela, todos que estão aqui presentes. Muito obrigada, Daniele e Elisângela.
pela apresentação de vocês, foi muito enriquecedora, né? Os nossos aprendizes da PAI, eles gostam muito de se expressar por meio da arte, né? Conheço muitos aprendizes, já vi muitos trabalhos lindos de desenho, de pintura, de recorte e colagem. Os pais comentam muito sobre aprendizes que gostam de recortar, né? E assim, foi muito bom para a gente ter tido vocês aqui nessa tarde para a gente valorizar ainda mais essa arte que a gente produz, né? Os aprendizes também estarem conscientes de que o trabalho deles é muito importante para nós, né? Que nós gostamos de ver esse trabalho e o quanto a gente se permitir expressar os nossos sentimentos, né? Por meio dos nossos trabalhos é rico para quem produz mesmo, né? Para quem faz. Então, assim, nós professores adoramos, eu creio que os familiares também amam ver os trabalhos dos nossos aprendizes, e a gente saber também que é um meio da gente trabalhar as nossas emoções, né? Como a Daniela e a Elisângela falou, a gente mesmo precisa, né? Valorizar essa nossa expressão, né? Eu também gosto muito de colorir, gosto de fazer artesanato, gosto de cuidar de plantas também, que é um hobby, uma arte, né? E agora, ouvindo a palestra de vocês, eu fiquei com vontade de sair correndo ali para colorir. Então, eu vi aqui, o nosso chat estava aqui, pessoal agradecendo muito também pela palestra de vocês, né? E esse tema, essas reflexões, e a gente teve uma pergunta aqui da professora Welma, que ela falou assim, é uma pergunta, né, Daniele e Elisângela, ela fala assim, esse processo de usar a arte como comunicação, o significado, né, do trabalho que é feito, ela fala assim, ele pode ser, o significado pode mudar quando ele é direcionado para um determinado assunto ou quando ele é livre? Entenderam? Ela fala assim, esse processo de usar a arte como comunicação, quando ele é direcionado, né, uma produção direcionada, ou quando é uma produção livre, né, ele pode mudar o significado? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre esse assunto, sobre essa pergunta, esse comentário. Vou começar, Dani, pode ser? Oi, cortou. Vou começar, pode ser? Olha, a gente precisa pensar do ponto de vista interno do aprendiz, tá? E aí vem todo o sentimento, vem toda a emoção que está ali e que a gente precisa levar em consideração. O que é que eu sugiro para vocês? Porque vocês trabalham com muitos temas pontuais, pelo que eu percebi. Não tem problema você fazer o tema objetivo, né? Vamos trabalhar esse tema nessa aula. Mas se você vê que tem um aprendiz que ele está inquieto, que ele está mais resistente em trabalhar aquele tema, deixa ele trabalhar livre. E pergunta para ele, sabe, depois que ele terminar a produção, por que ele quis tanto fazer daquele jeito? Né? Ou se existe uma questão de pedagógica aí, de regra, né? Abra um espaço. Olha, você vai desenhar, então, alguma coisa e depois eu vou dar um tempo para você desenhar o que você quiser. Por quê? Às vezes, aquele tema, ele é muito importante para o instrutor, para o professor, né? Mas o que tem que ter vazão para o aprendiz é a raiva que ele está sentindo, né, do cachorro que mascou o brinquedo dele, ou do pai que tirou o celular, né, ou da mãe que não fez a comida preferida. Então, eu vejo que é um pouquinho de jogo de cintura, porque senão você perde a possibilidade do indivíduo expressar aquilo que de fato, naquele momento, o inconsciente está falando. Põe para fora. Oi, Ivone. Fala, Dani. Sim,
complementando, né? Eu já tive pessoas em consultório que às vezes você propõe fazer alguma atividade artística, não quero. Ou se não propõe, vamos conversar e a pessoa muda, né? Tem esses dois extremos. E aí a gente deixa à vontade para a pessoa. Tem ocasiões que a pessoa simplesmente quer dar uma caminhada, sabe? Então, assim, sim, deixa muito à vontade, não adiantar forçar. E eles, como eles falou, deixa extravasar o que está sentindo naquele momento, da forma que o aprendiz achar melhor. Claro que, contando, com todos os cuidados possíveis para ninguém se machucar, né? Quer andar, tudo bem. Quer dar uma corridinha, tá, tudo bem. Ou quer sentar e desenhar, também tá tudo bem, né? Então, eu acho que a Elma não precisa se preocupar tanto com o significado, né? Do ponto de vista racional, mas se preocupe com o significado do ponto de vista emocional. Espero que a gente tenha conseguido respondê-la. Elisângela e Daniela, eu entendi, sim, o que vocês falaram, principalmente quando a gente está trabalhando com expressão, né? Quando a gente realmente quer que o aprendiz se expresse por meio da arte, né? Quando a gente está fazendo uma arte, ou uma atividade de expressão artística mesmo, né? Então, assim, eu também entendo, assim, que depende de qual é o objetivo daquela aula, né? Muitas vezes a gente trabalha, assim, a gente faz uma atividade temática e a gente pede para eles se expressarem dentro da temática por meio do desenho, né? Ao invés de ser por meio somente da fala, né? E a gente utiliza muito o desenho nesse sentido também. A gente tem muitas atividades, né? De desenho, de pintura, como expressão de compreensão da temática que está sendo trabalhada, do conteúdo da aula, né? E saem trabalhos fantásticos também. Eu lembrei de um caso, quando eu estava ainda na UNB, eu ainda nem tinha feito psicologia. Eu pegava o ônibus para ir para a UNB e coincidia de pegar com um menininho, na época ele tinha acho que 8 anos, e ele era deficiente visual. Ele ia para um instituto que tem na L2, agora eu não lembro agora que altura, lá em Brasília. E aí a gente começou a conversar, né? Assim, a gente criou uma amizade, um vínculo ali. E ele era muito curioso. Eu comecei a levar para ele conhecer, porque eu percebia que ele sentia falta de outras coisas. Eu gosto muito de plantas, né? Bióloga, fazer o quê? E aí eu tenho muitas ervas aromáticas em casa. Eu comecei a levar cheiros, odores diferentes para ele sentir das plantas e a textura, sabe? Trabalhar com diferentes coisas, que às vezes, sim, expressar de forma artística é bom, mas aí não sei também como que está aí, mas por que não mexer com as plantas, mexer com terra, e às vezes, dependendo da agitação do aprendiz, mexer com a planta ou com a terra também vai extravasar muito. A argila é muito legal nisso, né, Elis? Elisângela, a gente não está te ouvindo. Está desligado. Canaliza bem essa questão da agressividade, da ansiedade, da raiva, porque você pega ali, né? Você aperta ali, você pode, né, bater, você sente essa questão da textura, né? Uhum. Fazer pão, gente, é maravilhoso para tirar e descarregar a raiva. Mais alguma pergunta?
Aqui no chat, a Maria da Graça, professora, instrutora, perguntou que a partir de que idade nós podemos observar se a criança ou adulto está bem através da arte. E aí ela completou assim, por meio das cores, do desenho, a gente pode observar se, né, se a pessoa está bem ou não está bem. A partir do momento que ela consegue ter domínio sobre o material, né? Por exemplo, se for o giz ou o lápis, a partir desse momento você sabe. Por quê? Você precisa ter não só um desenho, né? Não só uma pintura, você precisa ter várias para você conseguir entender qual que é o padrão do risco dela. Se de repente ela pinta todo levinho lá, né? Os desenhos dela, e aí você tem 10 desenhos que ela pintou sempre assim, sempre leve, contornos finos, né? E aí ela chega num dia, você percebe fisicamente que ela está agitada, e aí ela passa ali, né? Aquele trem mais borrado, que está fora das linhas de contenção, e ela tinha um padrão diferente, você pode fazer uma investigação. Então, a gente analisa o indivíduo dentro da produção dele ao longo do tempo que ele está conosco. A partir do momento que ele consegue ter contato com isso, a gente vai vendo a evolução dele. Ou se chega alguém que, né, pinta sempre ali agitado, com força, fora das linhas, né, fora da margem, você pode perceber também o inverso, onde ele vai passando a pintar mais leve, mais tranquilo, mais dentro das margens. Certo, Elisângela, muito obrigada. Daniele, muito obrigada. Obrigada a todos. Foi ótimo. E as portas estão abertas para vocês conhecerem o nosso trabalho mais de perto, né? Que vocês que são de Goiânia, nós estamos aqui, né? Esse encontro, essa Pai Conecta é do DF, mas a gente ouviu falar muito bem também sobre o Instituto de vocês. Ai, que bom. As portas estão abertas também para vocês. E muito obrigada pela palestra. Boa tarde a todos. A gente vai encerrar aqui agora o nosso Pai Conecta. E um grande abraço. Muito obrigada. Obrigada a todos, todas ali. Gente, muito obrigada, viu? Mônica, todos vocês. Até mais. Até mais. Muito bom. Muito obrigada aí, uma boa tarde. Maravilhosa. Gostei. Tchau, Bruna. Minha diva. Tchau, Bruna. Minha diva. Falou. Beijo, meu amor. Beijo. Tchau, Bruno. Tchau. É porque eu conheço. Então, tá dando beijo pra vocês. Augusto. Professor. Oi. Senhor Augusto. Porque eu conheço também essa coisa que eu...
Muito